Alguma vez na sua vida uma coisa fez você pensar, meu Deus, isso foi feito pra mim? Alguma coisa que você ficou se perguntando como que você viveu toda a sua vida sem conhecer aquilo? Bem, foi isso que aconteceu comigo quando eu joguei Persona pela primeira vez. Especificamente, Persona 5 Royal. Eu joguei ele pela primeira vez no final de 2022. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu tinha muito mais tempo livre do que eu tinha antes. E isso fez com que eu tivesse mais interesse em conhecer videogames, porque eu não jogava muito antes. E hoje, em 2025, eu acredito que eu tenha mais ou menos 500 horas nos diversos jogos da franquia. E olha que eu ainda nem joguei todos eles. Além de jogar os jogos, eu também assisti os animes e os filmes e li algumas partes dos mangás baseados na história dos jogos. E eu ouço a trilha sonora deles o tempo inteiro. Inclusive, pelos 2 últimos anos desde que eu comecei a jogar, as músicas sempre têm estado no topo do meu Spotify Wrapped. Eu nunca imaginei o impacto que esses jogos iam ter na minha vida. Eu fiz amigos por causa deles, eu conheci artistas e criadores de conteúdo. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu queria compartilhar com vocês o que eu gosto tanto nessa franquia, nessa carta de amor à Persona. Caso você não conheça, Persona é uma franquia de JRPGs, ou seja, Japanese Role Playing Games, que também tem aspectos de simulação social. Eles são publicados pela Atlus, que é uma subsidiária da SEGA, e esses jogos são um spin-off da franquia Shin Megami Tensei. A saga Persona vai fazer 30 anos ano que vem, em 2026, e conta com 5 jogos principais, além de diversos spin-offs. Um detalhe importante sobre a franquia Persona é que, apesar deles seguirem uma ordem numérica de 1, 2 e 3, você não precisa jogar todos os jogos para poder jogar um deles. É como GTA, por exemplo, você pode jogar o 4 sem jogar o 5, jogar o 3 sem jogar o 2. Não importa, cada um dos jogos tem uma história específica com personagens específicos. Eles apenas compartilham alguns temas centrais. Hoje em dia, os jogos mais populares da franquia Persona são o Persona 3, 4 e 5. E agora você provavelmente está se perguntando, mas Bia, e o Persona 1 e 2? Esses jogos, claro, começaram a franquia, são muito importantes, mas o Persona 1 foi lançado em 1999 e o Persona 2 em 2000. E eles não receberam nenhum porte para computador ou para consoles atuais. Então a única forma de você jogar eles hoje em dia é por emulação, ou caso você tenha um PlayStation 1, 2 ou um PSP aí na sua casa. Então, apesar deles terem premissas em comum com o 3, o 4 e o 5, eles também têm aspectos diferentes. Por exemplo, eles não têm o aspecto de simulação social e nem o sistema de calendário. Eu vou explicar o que é isso um pouquinho mais pra frente. O Persona 3, 4 e 5 funcionam com uma premissa muito simples. Você é um rapaz que vai começar o seu 2º ano do ensino médio em uma escola nova e em uma cidade nova. O jogo se passa num período de 1 ano, onde você guia o seu personagem principal num sistema de calendário dia após dia. Ou seja, você vive cada um dos dias de 1 ano na vida do seu personagem. É em tempo real? Não, não é em tempo real. Os 6 dias são divididos em manhã, tarde e noite, e cada um deles representa um time slot. Mas as suas manhãs costumam ser tomadas de segunda a sábado pelas suas responsabilidades escolares. Esse formato de sistema de calendário foi introduzido no Persona 3, lá em 2006, e foi o sistema que permaneceu na franquia, pelo menos nos jogos principais, desde então. O 1 e o 2, eles não compartilhavam desse sistema, então eles progrediam como jogos comuns. Mas, claro, nem tudo são flores. Como isso é um videogame, a gente não vai só viver uma vida normal de estudante do colegial, né? Então, quando os nossos protagonistas chegam nas suas respectivas cidades, começam a acontecer vários casos misteriosos e coisas sobrenaturais ao redor deles. Vamos usar o Persona 4 de exemplo. No Persona 4, quando o nosso protagonista chega na cidade de Inaba, no interior do Japão, começam a acontecer vários assassinatos misteriosos, onde as vítimas aparecem penduradas de cabeça para baixo em postes em dias enevoados. Então, depois de cada um dos nossos personagens principais nas suas respectivas cidades perceberem que estão acontecendo esses vários mistérios, eles recebem um poder sobrenatural especial para poder combater inimigos chamados sombras. E esse poder são as titulares Persona! 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 Então, é isso. Você precisa viver um ano escolar normal, tentando balancear as suas obrigações de jovem com investigações sobre eventos sobrenaturais e lutas contra as sombras.
Um aspecto muito importante de Persona é a administração de tempo, já que você tem uma quantidade determinada de dias e você tem várias coisas que você pode fazer durante esses dias. Por conta da liberdade que você tem pra jogar, é muito comum que cada pessoa tenha uma experiência um pouco diferente ao jogar esses jogos. E também é muito comum que as pessoas joguem mais de uma vez pra poder ver tudo que o jogo tem a oferecer. Eu, pessoalmente, passei em torno de 80 a 100 horas em cada um dos jogos principais da franquia. E eu me conectei tanto com eles que eu chorei várias vezes durante as histórias e principalmente no final delas. Eles constroem uma atmosfera tão cativante, tão acolhedora pra você, que você se conecta com esses personagens, você se conecta com aquele mundo, você fica investido na história que está sendo contada. Como esses jogos são jogos tão grandes, que demoram tanto tempo, consomem tanto de você para você ter que se organizar e etc., não tem como você evitar você se conectar com o que está acontecendo, se conectar com os personagens e você ficar um pouco triste quando você precisa se despedir deles. E eu acredito que isso seja uma consequência muito natural da forma que esses jogos funcionam. Como eu disse, Persona mistura aspectos de RPGs com simulação de vida social. Então, uma parte muito importante dele é a relação que você mantém com as pessoas ao seu redor. Dentro do contexto dos jogos, cada amigo que você faz, que são os seus chamados vínculos sociais, representam uma carta de tarô, especificamente uma carta de um arcano maior. Cartas como a Torre, a Imperatriz, a Morte, o Diabo, coisas assim. E sabe o que também é representado por um arcano maior? Cada uma das titulares personas que você usa nas batalhas do jogo. Para ilustrar melhor, vamos usar de exemplo o Yusuke. O Yusuke é do Persona 5 e ele representa o arcano do Imperador. E as personas do arcano do Imperador incluem o King Frost, que é o meu preferido, ele é divo, e o Oberon, por exemplo. Já a Futaba, também do Persona 5, representa o arcano do Eremita, com personas como Naga e Arahabaki. Assim, à medida que você se aproxima mais do Yusuke ou da Futaba ou qualquer outro vínculo social que você tenha, mais fortes vão ficar as personas que são representadas pelo arcano correspondente. E eu, pessoalmente, gosto muito dessa ideia e da forma que o jogo lida com isso. Não porque eu acho que nossos amigos devem alguma coisa pra gente, ou porque eu só vou fazer amizade com alguém se aquela pessoa tiver alguma coisa pra me oferecer, mas porque eu acho que representa muito bem como que nós somos moldados pelas pessoas ao nosso redor. Todos nós somos formados por pequenos pedaços das pessoas que nos rodeiam, seja pelas pessoas em si, ou pelas coisas que as pessoas fazem, seja filmes, séries, em geral, arte, né? E as nossas memórias são construídas em volta das pessoas, as nossas vivências, nossos gostos, tudo isso é baseado em experiências que nós temos com os outros. O ser humano é um ser social e essa é a coisa que torna ele tão especial. A capacidade de se relacionar com os outros e de construir relações. E por conta dessa correlação entre os arcanos, as personas e os vínculos sociais, a força do nosso personagem principal vem principalmente da escolha de se relacionar com os outros, de ativamente buscar manter vínculos com as pessoas. O jogo tá constantemente te dizendo que a chave da sua força são os laços que você tem com os outros e que você precisa nutrir esses vínculos. Os protagonistas desses jogos são frequentemente salvos pelo poder da amizade, bem coisa de anime, sabe? Mas, como eu disse antes, tudo isso depende da sua escolha de ir e manter uma relação com as pessoas. Você pode decidir não fazer nada no jogo se você não quiser. Você pode acordar, cumprir as suas obrigações e dormir. Pode passar direto por todos eles, não falar com ninguém. Você pode escolher não fazer amigos, não estudar, não ler livros, não fazer parte de clubes. O tempo é seu e você vai usar ele como você bem entender. Mas, assim como na nossa vida real nós também podemos escolher fazer ou não as coisas, no jogo também haverão consequências para essas escolhas. Vamos usar como exemplo o Persona 3. Essa é a Fuka do Persona 3 e ela representa o arcano da sacerdotisa. Para você ser amigo da Fuka, você precisa ter coragem nível 6, que é o nível máximo de coragem do jogo. Vai fazer mais sentido se você jogar e você vai entender por quê. Para você chegar nesse nível de coragem, você precisa fazer várias atividades, como por exemplo, tomar um remédio suspeito que o seu professor te dá, cantar sozinho no karaokê, comer um hambúrguer imenso, dormir em aula, várias coisas. Você pode obter esses atributos de várias formas diferentes. Mas, caso você não faça nenhuma dessas coisas, caso você decida não fazer nada e dormir todo dia, você não vai poder ser amigo da Fuka, porque você precisa do nível máximo de coragem. E não sendo amigo da Fuka, as suas personas do arcano da sacerdotisa vão ser mais fracas que as outras. E isso vai afetar diretamente a sua capacidade de lutar na dungeon do jogo. Ou seja, as coisas que você escolhe ou não fazer impactam diretamente na sua relação com os personagens, que impactam as suas batalhas. E de certa forma, eu acredito que a nossa vida funciona de uma forma bem parecida. É muito mais fácil você passar por dificuldades e por batalhas com a ajuda dos outros.
com o apoio dos outros, com uma comunidade em volta de você. Em momentos ruins, quando você tem a força das pessoas ao seu redor, tudo parece mais simples. E, no geral, é muito menos interessante você passar pela vida sem fazer nada, sem se conectar com ninguém, sem se conectar com nada. Assim como é consideravelmente menos interessante você jogar esse jogo se você escolher não interagir com a parte de simulação social dele. Se você quer só fazer a dungeon, talvez tenha outros jogos que são mais interessantes pra você. O que é muito particular do Persona é justamente balancear a sua vida social com as lutas. Muitas pessoas acham que o poder da amizade é um conceito clichê ou bobo, mas eu pessoalmente gosto muito. E eu acho que essa temática de poder da amizade é o que torna a ambientação de Persona no ensino médio tão adequada. O grupo de amigos é uma instituição muito clássica da adolescência e da escola. Em todos os jogos você faz parte de um grupo de adolescentes que de alguma forma ou de outra passaram por eventos traumáticos durante o jogo ou antes do jogo. E ao eles se juntarem, eles conseguem ter uma força muito maior do que eles teriam sozinhos. Claro que, além da companhia um do outro, eles também têm a ajuda de poderes mágicos, mas esse não é o ponto. Quando esses personagens estão numa situação em que eles acham que eles são as únicas pessoas que podem fazer alguma coisa pra ajudar, quando eles não podem confiar em mais ninguém ao redor deles, nenhuma autoridade, nenhum adulto. Isso é um sentimento muito próprio da adolescência, sabe? Porque a adolescência é uma época que a gente sente que o resto do mundo é incapaz de entender o que a gente tá vivendo, o que a gente tá sentindo. Que a gente pensa que a gente não pode confiar em ninguém além dos nossos amigos e das pessoas próximas da gente. Eu acho que descobrir um poder que te dá a capacidade de lutar contra as sombras é uma metáfora muito adequada pra como que a gente se sente passando pelos desafios dessa época, sabe? Mas, de qualquer forma, durante o jogo isso não é uma metáfora. Você de fato está lutando contra sombras e contra seres sobrenaturais. E você tem que fazer alguma coisa a respeito. Isso gera uma conexão muito profunda entre esses personagens e cria uma dinâmica muito interessante de você acompanhar. Eles são pessoas que, apesar de terem vivências completamente diferentes, eles se juntam com um propósito único. E eles nutrem um companheirismo muito bonito uns com os outros, sabe? O apoio e a comunidade que eles têm traz uma sensação de que qualquer coisa vai ser possível. E isso é muito, muito bonito de ver, muito emocionante de ver, pelo menos pra mim. É sobre isso o Persona pra mim. Sobre a relação que a gente mantém uns com os outros. Claro que as dungeons são muito divertidas de jogar, mas o que me atraiu a esses jogos, em primeiro lugar, foram as histórias e as pessoas neles. Eu gosto muito de ver os personagens se divertindo em momentos aleatórios juntos, sabe? Inclusive, Persona é uma franquia tão conhecida por esses momentos, pela interação que tem entre os personagens em momentos divertidos, que existe uma trend no TikTok que usa algumas músicas do jogo com o texto: quando o rolê está tão bom que essa música começa a tocar. Uma outra coisa sobre mim é que eu sou muito fã de episódio filler de série, sabe? Aqueles episódios que eles vão pra praia, ou que tem um musical, ou que tem uma peça de teatro que eles precisam fazer. Uns episódios que não progridem muito a história, mas que contam muito sobre a relação que esses personagens mantêm uns com os outros. E Persona constantemente faz isso. Entre as várias coisas que acontecem nas missões principais, existem momentos que você só para e curte um pouco, sabe? Conversa com NPCs, faz viagens, vai em arcades. Você é livre pra você fazer o que você quiser com o tempo que você tem. E eu sinto que as séries, principalmente de hoje em dia, não permitem muito isso, sabe? Não permitem um momento de descanso, um momento de tranquilidade. Hoje, onde antigamente nós tínhamos 6, 7, 10, 15 temporadas com 22 episódios, agora a gente tem 4 temporadas com 8 episódios. E isso não permite que a gente se conecte tanto com esses personagens. A gente não deixa que esses personagens tenham tempo pra se desdobrar e pra mostrar as particularidades deles. O interesse hoje é contar a maior quantidade de coisas no menor tempo possível. E quando a gente tá falando sobre jogos, principalmente, eu sinto que nos jogos você sempre tem uma missão. Você sempre ou tá numa missão principal ou tá numa missão secundária. E há vários marcadores de objetivo e colecionáveis e coisas pra você tá fazendo o tempo inteiro. Mas raramente você é forçado a esperar por alguma coisa. Você pode até escolher ficar sem fazer nada num jogo de mundo aberto, como por exemplo Breath of the Wild. Por mais que Breath of the Wild tenha um ciclo de dia e noite, você pode ficar correndo por 300 horas através de Hyrule e isso não vai ter impacto nenhum. No momento que você chegar no marcador de objetivo, a história vai prosseguir como se nenhum tempo tivesse passado. Mas em Persona não é bem assim que funciona. A maior parte das atividades do jogo consomem pelo menos um slot de tempo. E isso faz com que os dias e as histórias sigam em frente, independente do que você escolhe fazer. Pra explicar melhor, vamos falar um pouco como as missões do 4 e do 5 funcionam. No Persona 4 e 5, você costuma ter em torno de 20 dias pra finalizar uma dungeon. E os membros da sua party vão estar constantemente te lembrando disso. Você vai passar por eles e eles vão falar: ei, lembra da dungeon? Vamos lá fazer. Mas você pode fazer o que você quiser. Você pode explorar a dungeon no momento que você quiser, contanto que seja dentro daquele tempo limite. Mas, se você decidir que você vai ignorar todos os seus amigos, vai pra escola, vai voltar pra casa e vai dormir,
você vai ter a consequência disso. Vai chegar na data limite, você não vai ter explorado, você não vai ter lutado contra o boss, etc. E você vai ter um game over. O jogo vai falar, deu ruim, e você vai voltar pro seu último save e ter que fazer a dungeon correndo. E essas são as consequências dos seus atos. Mas, se você, né, cumprir a sua missão, como é a proposta do jogo, você vai ter que esperar. Vai chegar na data limite, você vai fazer, vão acontecer coisas e você vai continuar seguindo em frente e vivendo. E é isso que faz com que eu seja tão fã do sistema de calendários Persona. É um jogo que te obriga a esperar as coisas acontecerem. O Persona 5, inclusive, tem aqui no cantinho da tela um símbolo escrito Take Your Time, ou seja, tome o seu tempo, faça as coisas com calma, se permita viver o jogo da forma que ele é para ser vivido. Depois que você termina uma missão nesses jogos, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa importante ou não. E nesses momentos você precisa continuar seguindo em frente. E a nossa vida funciona assim também. As coisas acontecem com a gente dia após dia, a gente lida com elas da melhor forma possível e mais coisas vão acontecer. Ou não. Independente das escolhas que a gente faça e de como que a gente lida com o que ocorre com a gente, os dias vão continuar passando, as horas vão continuar seguindo, os dias, os meses, os anos, eles vão passar. E o que você vai fazer com esse tempo? A escolha é sua. Mas, pra mim, o aspecto tão legal de Persona é que ele mostra que a gente não pode viver os nossos dias de qualquer jeito. A gente não pode só viver esperando pelo momento que outra main quest vai aparecer, de que alguma coisa importante vai rolar. Eles mostram que a gente precisa viver dia após dia com calma e pensar bem nas coisas que a gente escolhe fazer, porque todo dia pode ter alguma coisa valiosa pra nos ensinar. Durante os últimos 2 anos que eu tenho jogado os jogos de Persona, muita coisa na minha vida mudou, mas muita coisa também continua igual. Mas independente do que tivesse acontecendo comigo, eu sabia que esse jogo sempre ia estar lá por mim. Fosse pra me alegrar nos momentos em que eu estivesse triste, pra que eu pudesse entrar naquela realidade e falar com aqueles personagens e deixar eles alegrarem o meu dia, ou em dias que eu tava feliz, eu fazia tudo isso e só acrescentava na minha alegria. Eu já compartilhei o quanto eu amo esses jogos com várias pessoas ao redor de mim, mas eu queria deixar registrado em algum lugar o quanto eu amo esses jogos e as mensagens que eles passam. Caso você já conheça os jogos, eu espero que eu possa ter te mostrado um aspecto novo deles, uma nova forma de pensar sobre eles. Caso você não conheça, eu espero que eu tenha te inspirado de alguma forma a ir atrás deles. E de qualquer forma, independente de qual dos tipos de pessoa você seja, eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de dar um like nele se você gostou e se inscrever no canal também. E me diga se você gostaria de saber mais sobre a história específica de cada um dos personagens, se você gostaria de ver clipes meus jogando. Fica a seu critério, mas me deixe saber o que foi que você pensou sobre esse vídeo. E, novamente, muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!